Em 1912, Booker já está com 37 anos. Ele é abordado por um casal misterioso que oferece a ele uma oportunidade de zerar as suas dívidas. Tudo que ele precisa fazer é ir até uma cidade chamada Columbia e resgatar uma moça que vive lá, Elizabeth. Sem muitas alternativas, ele aceita o trabalho. O que ele não fazia ideia é que essa cidade ficava nos céus. Ela é gigantesca e isolada exatamente como Rapture, e as semelhanças não param por aí. Quando ele chega na cidade, tudo parece perfeito. Jardins belíssimos, pessoas felizes, construções maravilhosas, mas em seguida ele vai descobrir que o lugar está muito longe de ser perfeito. A cidade está à beira de uma guerra civil, exatamente como Rapture. De um lado, nós temos os fundadores, liderados por aquele que se diz o profeta, um homem de Deus, Comstock. Ele que afirma que Columbia era a sua versão da América, era um novo Éden e ele era o pastor desse lugar. Ele implantou o fanatismo religioso, cobrando dízimos com valores absurdos e espalhando por toda a cidade monumentos dignos de sua imagem. Ele era o oposto do Andrew Ryan em vários aspectos, mas no fundo eles eram iguais na forma de tratar o seu povo. Além disso, o preconceito racial era propagado. A única raça digna do céu seria a raça considerada pura. Negros, latinos e asiáticos seriam a escória. E com o passar dos anos a cidade foi moldada e assim dividida em vários setores. Classe alta, média, pobre, miserável e industrial. Os pobres, em sua imensa maioria, eram quem? Adivinha? Esses que eram isolados e discriminados por quase toda a cidade. Comstock acreditava que ele era o escolhido, e anos mais tarde ele se casou com uma de suas devotas mais fiéis, Lady Comstock, do qual o filho de ambos seria praticamente o novo Jesus. No caso, nasceu uma menina, Elizabeth. A oposição formada tinha várias facções que lutavam por igualdade, conhecida como Voz do Povo. A líder desse grupo era Daisy. Quando criança, ela havia sido levada até Columbia como prisioneira e foi forçada a trabalhar como doméstica na casa de quem? Do Comstock. Daisy tinha uma profunda admiração por Lady Comstock, pelo seu caráter e por ela ser uma mulher respeitada por todos. Algum tempo depois, ela teve que sair como fugitiva porque ela foi acusada do assassinato da Lady. Ela foi perseguida e capturada e condenada à lobotomia. Só que algumas coisas aconteceram, ela escapou e levou uma quantia em dinheiro com ela. A questão é que depois de todos esses anos de conflitos e mortes, transformaram Daisy. Ela não era mais uma mulher querendo justiça, ela era uma mulher querendo vingança. Ela e seus seguidores agiam com muita violência, sendo mais violentos que os fundadores. Daí surgia a dúvida se eles eram realmente melhores. Quando Booker chega na cidade, ele descobre que Elizabeth está em uma enorme torre e está sendo mantida trancada lá há muitos anos. No caso, a Elizabeth agora tem 17 anos. É meio Rapunzel o negócio dela. E a Elizabeth, querendo ou não, ela lembra uma princesinha da Disney. Ela é linda, meiga, inocente e até canta. Will the circle be unbroken by and by? Is a better home awaiting in the sky, in the sky. Mas não pense que ela é uma menininha de personalidade fraca. Né. Com o passar da campanha, o personagem dela vai ganhando mais força e mais simpatia da gente. A história do Infinity comove e é contada de uma forma que dá um entendimento melhor ao jogador do que os outros dois. Mas ela também peca em alguns pontos. Em Infinity, escolhas não servem para quase nada e são raras, levando a um final único. Outro ponto foi com relação ao Songbird, ele que seria o suposto substituto para o Big Daddy. Songbird foi criado de uma maneira semelhante aos Bigs. Quando Elizabeth foi posta na torre, ele foi criado para ser o seu único companheiro e protetor. Ele não queria que ninguém se aproximasse dela e nem que ela saísse da torre. Tudo que Elizabeth pedia, ele trazia. Elizabeth o amava muito, mas quando ela cresceu e percebeu que ele estava mantendo ela no cativeiro, ela passou a odiá-lo. Quer dizer, mais ou menos, né?
É triste a relação dos dois porque ambos se amam. O problema é que Songbird só faz as coisas porque ele foi programado pra isso. E mesmo que Elizabeth tenha raiva dele, por vários motivos, ela não quer o mal dele. É bem comovente o desfecho dos dois, cara. O problema que eu quero dizer é que o Songbird é o garoto propaganda, foi o garoto propaganda do game na época. E ele nem aparece direito no jogo. Sem contar que você não enfrenta o Songbird. Ele é um personagem único, ele é diferente dos Big Dads. Então ele não é muito explorado. E tem mais. Columbia é uma cidade totalmente habitada, cheia de pessoas transitando, fazendo piquenique, comprando, bebendo, se divertindo. Beleza, agora imagina você jogando. Você chega num lugar novo, aí você entra numa loja, aí vai lá e pega o dinheiro da caixa registradora. O dono vai reagir, vai virar uma baguncinha ali, polícia vem, papapá. Agora vamos supor que você vai na parte pobre. Beleza, chegou lá, você pode tocar o terror. Uma confusão acontece, mas depois tudo volta ao normal. Falta uma punição pelos seus atos, sacaram? O mana é chamado de sais e os plásmides de vigor agora. Alguns plásmides permaneceram, como o ataque elétrico. Só que agora existem outros, como enviar um grupo de corvos para devorar o inimigo, que lembra aquele ataque do Dishonor, que você lança ratos. Um diferencial aqui é que a gente pode utilizar esses ataques especiais para criar armadilhas. Tipo, você concentra uma quantidade de energia, joga no chão, o inimigo passa por ali e ela ativa. Booker também usa uma armadura que não serve para proteção e sim para upgrade. Você usa uma espécie de luva, de bota, que vai te dar um bônus. Função parecida com as armaduras e itens nos RPGs. Além da barra de HP e mana, existe a barra de shield, que é o escudo. A partir do momento que a gente encontra a Elizabeth, ela vai estar do nosso lado toda a jornada. Não pense que ela é inútil, ela é muito útil. Mais do que vocês podem imaginar. Ela é capaz de abrir portais e trazer objetos que te auxiliam no combate. Durante a batalha, ela está sempre explorando o cenário. E caso você esteja passando sufoco, ela joga mana, HP e até mesmo munição pra você. Existem locais que são trancados, precisa arrombar. Adivinha quem arromba? E a inteligência artificial dela é boa. Ela se comporta de uma maneira bem inteligente durante as batalhas. Ela não te atrapalha. E nos momentos de exploração, ela interage com tudo. Ela senta no sofá, na cadeira. Ela olha pela janela. Ela faz comentários sobre o cenário. Ela lê alguns livros. Ela não entra no banheiro masculino. É muito bem feito. Na questão do arsenal, agora tem uma arma nova chamada Skyhook. Essa arma ela serve para ataques físicos e para você se pendurar nos cabos espalhados por toda a cidade para transitar, sabe? O jogo também trouxe uma violência gráfica mais explícita, o que não agradou a alguns fãs. Sempre que tem uma mudança, os fãs sempre vão reclamar. Sobre os novos inimigos, eles deixaram a desejar se comparados aos anteriores, que tinham um design muito mais legal e a temática também deixou de ser macabra. Sobre eles, vale comentar dois. O primeiro é o Patriota, robô construído para contar acontecimentos históricos. Seria um guia turístico, só que nessa guerra civil ele foi reprogramado pelas duas facções. Pelo lado dos fundadores, ele possui a cabeça de George Washington, e pelo lado dos oprimidos, ele tem a cabeça de Abraham Lincoln. Ele tem uma grande resistência a dano e ele causa muito dano, porque ele tem uma metralhadora, filhote. Foge, viu? E o outro é o Handman. Esse que é o inimigo mais casca-grossa de todos. Handman, na verdade, é um pobre coitado. Os deficientes de Columbia receberam a oportunidade de, entre aspas, melhorar as suas vidas. Haviam desenvolvido um corpo robótico, onde essas pessoas poderiam ter todos os movimentos novamente. E mais, eles poderiam viver para sempre como máquinas. Essa era a promessa. Vários deficientes participaram da experiência e quando foram perceber, o corpo robótico era desproporcional e por serem máquinas, eles não conseguiam dormir, tinham fortes dores de cabeça, fadiga e estresse. Handmans são capazes de saltar longas distâncias e te perseguir aonde for. A porrada dele é muito forte e ele tem uma resistência absurda. São poucos Handmans no game, mas a batalha contra eles é sempre impressionante. BioShock Infinite teve média de 9.4 nas reviews e também foi ganhador de uma porrada de prêmios e divide a opinião dos fãs entre quem é o melhor da trilogia, vendendo quase 6 milhões de unidades. Lembrando que há um livro também chamado BioShock Rapture, contando a história dos primeiros games. Quem tiver interesse em ler, o link está na descrição. Ainda tivemos uma DLC chamada Burial at Sea,
Booker tá trabalhando como investigador na cidade e estava tendo um pesadelo quando uma mulher bate na porta de seu escritório e ele desperta. Essa mulher está em busca de um serviço, buscar uma garotinha que estava desaparecida, e essa mulher que pede esse serviço é a Elizabeth, bem mais velha. Ela e Booker ainda não se conhecem nessa DLC, porém, Elizabeth mostra saber muito mais da vida dele do que parece. E jovens, a história está no momento em que Rapture está caminhando para o caos. Nós iremos ver Little Sisters ainda sem sofrer modificações mentais, recebendo treinamento sobre como agir na coleta do Adam. A DLC foca nesse mistério da introdução até o início da ruína de Rapture. E olha só, Infinity faz uma ponte com os outros games da série, e de uma forma bem inteligente que para alguns ficou até confusa. Só que eu não posso entrar em detalhes sobre isso com vocês, porque é algo que só é revelado na reta final. Essa DLC traz entre 6 a 8 horas a mais de conteúdo e é altamente recomendável para quem já jogou o Infinity e deixou ela aí passar batido. E bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza, então, valeu, falou e até mais.